Então, olá a todos. Agora nós vamos falar do estudo cujo título é Controlled Enteral Nutrition in Critical Care Patients, a Randomized Critical Trial of a Novel Management System. Fazendo agora uma pequena introdução, a nutrição entérica em doentes em estado crítico tem sido orientada por recomendações internacionais relativas à calendarização e objetivos progressivos de energia e proteína. No entanto, a tecnologia utilizada para fornecer nutrição entérica não avançou durante décadas, depende de ajustes manuais, sofre de falta de personalização e precisão e apresenta interrupções frequentes, sendo que a intolerância gastrointestinal e a subalimentação significativa durante períodos prolongados na unidade de cuidados intensivos são resultados comuns. Foi desenvolvida uma nova plataforma tecnológica com o objetivo de ultrapassar as limitações estabelecidas da alimentação entérica tradicional nos cuidados intensivos. A plataforma Smart Plus é um sistema de gestão da nutrição concebido para ser utilizado na unidade de cuidados intensivos. Ela é composta por uma unidade de controle que executa o software de gestão nutricional dirigido através de uma bomba de alimentação de dupla porta. Também inclui kits de tratamento descartáveis, que incluem uma sonda nasogástrica inteligente com sensores de impedância que auxiliam a localização da sonda e detectam o movimento subsequente do tubo, e também possíveis episódios de refluxo. Um módulo de volume de dióxido de carbono para medição do gasto energético em repouso, um saco de resíduos para pesar o conteúdo gástrico expelido durante os episódios de refluxo, conjuntos de alimentação e um saco de urina. Aqui representado, nós temos um diagrama da plataforma Smart que eu acabei de enunciar. A plataforma Smart permite a detecção de refluxos minor ou major, ou seja, ligeiros e maciços, que pode ser controlado e gerido através de uma pausa alimentar, insuflação do balão esofágico e redução da pressão gástrica. A duração da insuflação do balão e do conteúdo gástrico expelido é ajustado para garantir que o refluxo não atinja a área da orofaringe, o que de outra forma resultaria em aspiração. Reconhecendo a importância do refluxo, o tubo nasogástrico também é utilizado para controle da alimentação gástrica. A energia e as proteínas em falta que tenham sido descartadas ou perdidas devido a procedimentos são gradualmente administradas ao doente como material de alimentação, ou seja, como forma de compensação, durante a duração do programa de alimentação planeado, que normalmente é de 24 horas. Assim, o sistema é concebido para fornecer quase toda a carga nutricional planeada. E aqui nesta imagem nós temos a concepção do tubo nasogástrico. Este artigo que nós vamos falar foi então publicado no dia 7 de julho de 2023, deste mesmo ano, e este estudo foi concebido com o objetivo de comparar a eficiência alimentar da plataforma Smart Plus em comparação com a nutrição padrão em doentes críticos com planos de permanecer mais de 48 horas na unidade de cuidados intensivos, com alimentação entérica precoce e avaliar o impacto da otimização da alimentação nos resultados dos doentes. Relativamente aos métodos, o estudo foi conduzido entre setembro de 2019 e fevereiro de 2022. Trata-se de um estudo prospectivo, randomizado, não cego e de centro único, realizado na unidade de cuidados intensivos do Rabin Medical Center, em Israel. Os doentes com idade igual ou superior a 18 anos admitidos na unidade de cuidados intensivos eram elegíveis para inclusão, também se estivessem a receber ventilação mecânica planeada para 48 horas ou mais, se estivessem prestes a iniciar ou tivessem iniciado nutrição entérica, naso-orogástrica, nas últimas 48 horas. Os doentes foram excluídos se a morte fosse considerada iminente. Os doentes também foram excluídos por gravidez e anomalias do canal de alimentação do nariz-boca para o estômago, que pudessem impedir a colocação do tubo nasogástrico. Todos os doentes deram o seu consentimento informado ou, em caso de sedação, o consentimento foi dado por um médico independente e o consentimento pessoal post-hoc foi dado quando da recuperação da consciência. Relativamente aos procedimentos de ensaio, os doentes foram distribuídos num rácio de 1:1, utilizando o programa de randomização computadorizado para receberem aporte nutricional de acordo com o padrão de cuidados ESPEN, ou seja, European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, ou através da plataforma Smart+. A randomização em bloco foi estratificada de acordo com o score APAC2,
ou seja, Acute Physiological and Chronic Health Evaluation. A plataforma Smart+, foi configurada de acordo com a descrição e introdução. As calorias e as proteínas em falta foram compensadas durante 24 horas, com 50% e 100% do total das perdas intestinais e processuais, respectivamente. O gasto energético foi calculado a partir da fórmula do ER, que temos aqui. Na ausência de um sensor de oxigênio, o quociente respiratório constante foi assumido através desta fórmula com 0,89 como padrão. E para o controle do fluxo major foi iniciada a interrupção da alimentação, a pressão gástrica foi libertada e o balão do tubo nasogástrico foi insuflado a 30 ml por mercúrio durante 5 a menos minutos. A nutrição de controlo foi regulada por calorimetria indireta e um tubo nasogástrico de poliuretano ligado a uma bomba peristáltica. Os resíduos gástricos no grupo de controlo foram avaliados periodicamente e pesados. Para ambos os grupos de tratamento, os objetivos nutricionais foram definidos de acordo com as diretrizes ESPEN, em 30%, 50% a 70% para os dias 1, 2 e 3, respectivamente. No grupo de controle, a fórmula foi escolhida pelo médico assistente, já para o grupo SMART+, esta foi selecionada pela equipa de cuidados, de acordo com as necessidades energéticas e proteicas calculadas, tendo em conta os déficits proteicos e energéticos priorizados pelo software de controle. Relativamente aos outcomes, o objetivo primário foi o desvio médio do objetivo diário entre os dias 2 e 14, definido como o valor absoluto médio, que foi calculado a partir desta fórmula, em todos os dias de estudo, exceto naqueles em que a alimentação entérica foi interrompida por ordem médica. No cálculo desta média, os dias de alimentação parcial, por exemplo, no dia da alta na unidade dos cuidados intensivos, foram ponderados em conformidade. O valor da nutrição líquida fornecida tem em conta a quantidade do volume residual gástrico expelido para um saco de recolha. Ao longo dos 14 dias de seguimento, foram recolhidas informações relativamente ao volume residual gástrico, o volume a ser fornecido, as necessidades energéticas, a energia administrada, as necessidades de insulina, de procinéticos e a mortalidade na unidade dos cuidados intensivos. Os eventos associados à ventilação foram definidos de acordo com o Centro de Controlo de Doenças, como elevações de fração de oxigênio expirado superior a 0,2 ou da pressão expiratória final positiva superior a 3. As características de base foram recolhidas no momento da randomização, incluindo as pontuações APAC2 e do SOFA, e no final do período de alimentação foram registados os tempos de estadia na unidade dos cuidados intensivos, através do lógico, que corresponde ao tempo de admissão até à decisão de alta, e o tempo de ventilação, representado como LOV, que é definido como o número de horas de dióxido de carbono expirado. A participação no estudo terminava se o paciente atingisse os 14 dias de participação, se o doente fosse transferido para uma diferente enfermaria, se o consentimento fosse retirado, se um evento adverso relacionado fosse observado ou em caso de morte. Todos os doentes, exceto 2, que completaram menos de 2 dias de participação, foram incluídos na análise de intenção de tratar, mas não na análise do protocolo. As exceções foram, em primeiro, um doente que se descobriu ter Covid-19 no primeiro dia de participação e, segundo, um doente que não pôde ser conectado à plataforma Smart, apesar de várias tentativas. Aqui no diagrama com sorte de fluxo ao lado, conseguimos ver todo este percurso até ao momento do estudo em si. O estudo foi concebido para detectar um tamanho de efeito 0,45 para N igual a 100 doentes por grupo, sendo que o total de doentes foi 200, utilizando um teste de 2 grupos com nível de significância bilateral de 0,05. Foi planeada uma única análise interina após 100 doentes. Neste caso, após esta análise, o ensaio foi interrompido porque o resultado primário mostrou um benefício estatisticamente muito significativo para o grupo Smart Plus. Apesar de não terem sido definidas no protocolo diretrizes estatísticas de paragem, o nível de significância era tão forte que qualquer diretriz comumente utilizada teria levado à recomendação de parar.
Agora falando nos resultados. O estudo, então, tal como eu referi, não completou o registro devido ao poder estatístico do objetivo primário ser atingido aos 100 doentes, ou seja, 50 por cada grupo de tratamento. Aqui nesta tabela 1, nós conseguimos ver as características demográficas e de base dos diferentes doentes. Não se registaram diferenças clinicamente significativas entre os dois grupos. No entanto, registou-se uma diferença estatisticamente significativa na energia gasta durante o repouso, tal como podemos ver aqui a diferença. Aqui na tabela 2, conseguimos ver o objetivo de energia e energia fornecida, sendo que a energia fornecida não apresenta diferenças significativas nos dois grupos. Aqui na tabela 3 está evidenciado a ocorrência de sobrealimentação e subalimentação em ambos os dois grupos de tratamento. O desvio médio da alimentação entre os dois dias, os dias 2 a 14, foi de 10,5% para o grupo Smart Match versus 34,3% para os controlos. A frequência do excesso de alimentação e, em particular, a magnitude da subalimentação foram melhoradas no caso Smart Plus em relação ao controle. No grupo Smart Plus, a sobrealimentação ocorreu em apenas um doente, cujo fornecimento de nutrição estava apenas 2,7% acima do objetivo. No grupo de controlo, 13 doentes foram sobrealimentados, numa média de 33,7%. Para a subalimentação, os valores correspondentes para 47 doentes foram 47 doentes para o Smart Plus versus 37 doentes para o grupo controle. A proporção de dias com a entrega de alimentos dentro de 90% a 110% do objetivo foi de 75,7% para o Smart Plus versus 23,7% para o grupo de controle, como nós podemos ver aqui na figura 1. No grupo de controle, uma grande proporção, 29,1% do total de dias de alimentação, houve um grande desvio do plano nutricional e estes desvios foram raros no grupo Smart Plus. O total de dias de alimentação foi de 313 dias, para o grupo Smart Plus, em comparação com o grupo de controle, que foi de 462 dias. Agora, relativamente ao tempo de internamento, este, representado como LOS na unidade de cuidados intensivos, foi substancialmente reduzido, com uma redução de 3,3 dias para o Smart Plus, e o tempo de ventilação, que é representado como LOV, também foi reduzido, havendo também uma redução semelhante de 3,3 dias. Então, ainda dentro dos resultados e passando para a questão da segurança, portanto, o tubo de alimentação foi inserido com sucesso, sem complicações ou efeitos adversos em todos os doentes, com exceção de um, que foi referido anteriormente, e destes doentes alimentados com a sonda Smart Plus, todos terminaram o ensaio, não tendo sido observadas obstruções no tubo. Deve ter-se atenção que a sedação e a analgesia dada aos dois grupos foi semelhante. Quanto ao volume gástrico diário total e máximo, foram ambos significativamente menores no grupo que utilizou a plataforma Smart Plus em comparação com o grupo controle. O pico de eventos de refluxo maciço e minor foi ao sexto dia, como pode ser observado neste gráfico. O uso de metoclopramida foi significativamente reduzido no grupo com o uso da plataforma Smart Plus, ou seja, foi apenas 2 dias, enquanto que no controle foi até aos 25 dias. No entanto, o uso de eritromicina e noradrenalina não teve diferenças significativas entre os dois grupos. No grupo de controle, 5 pacientes desenvolveram um evento associado ao ventilador, 4 durante o estudo e 1 após este, sendo que isto aconteceu em apenas um doente a utilizar a plataforma Smart Plus. A mortalidade em unidade de cuidados intensivos foi semelhante nos dois grupos, sendo 18% para um e 12% para o outro, e não modificou as melhorias no tempo de internamento e de ventilação. Passando agora para a discussão, portanto, no geral, o estudo mostrou que a plataforma consegue melhorar a eficiência na alimentação dos doentes em comparação com os protocolos padrão da ESPEN, e os objetivos nutricionais no período de internamento foram atingidos em 75% dos dias no grupo a utilizar a plataforma Smart Plus, enquanto que no grupo de controle foram atingidos apenas em 25%. O grau de diferença permitiu, então, a interrupção do estudo que foi referida anteriormente. Como princípio base desta plataforma é fornecer uma alimentação com a máxima eficiência através da detecção e reação
efeitos de intolerância em tempo real, tendo em conta que estão já documentadas diversas implicações destes efeitos quando não é feita a sua gestão. A incidência da intolerância alimentar e de grande volume residual gástrico é estimada em cerca de 60%, enquanto que a de nutrição entérica inadequada é em cerca de 30%. Começando então pelo volume residual gástrico e intolerância gástrica, portanto, uma análise post-hoc de um estudo mostrou que os pacientes com algum episódio de volume residual gástrico superior a 250 ml apresentavam significativamente mais diarreia, obstipação, bacteriemia, maior tempo de permanência na unidade de cuidados intensivos e maior tempo sob ventilação. Apresentavam também uma maior mortalidade e uma menor captação de energia. Através da plataforma Smart Plus, a combinação dos dados do gasto energético, volume de refluxo e volume residual gástrico revelou a possibilidade de controlar a intolerância gástrica nas janelas de tempo em que ocorre, aí dentro das quais é possível ser gerida e controlada, enquanto que a gestão manual desses episódios pode resultar numa nutrição deficiente quando em comparação com a forma anterior referida. Sabendo que a intolerância alimentar é definida como um elevado volume residual gástrico, acima de 500 ml, normalmente, ou a incapacidade de atingir o objetivo nutricional, e que estudos anteriores mostraram que monitorizar o volume residual gástrico não resultaria em vantagens clínicas, não tendo então relação com os outcomes do estudo, é neste ponto que entra a plataforma Smart+, que tem então potencial de mostrar a relevância do volume residual gástrico ao substituir a via manual por este sistema que gera os eventos de refluxo minor e major, enquanto monitoriza as suas características, mostrando então que a monitorização do volume residual gástrico pode ser uma nova forma de assegurar o suprimento da nutrição. Quanto à ingestão nutricional inadequada, esta tem diversas causas e consequências que incluem o início tardio da mesma, o aumento lento do influxo, prescrição inadequada, fornecimento incompleto do plano de nutrição e interrupção do processo. A plataforma Smart Plus é uma forma de resolução da maioria destes problemas, portanto, o sistema é desenhado de forma a assistir no posicionamento do tubo, calcular o objetivo energético apropriado para cada doente, colaborar na escolha da forma correta de nutrição e assim prevenir atrasos no início do processo. É ter em conta que algumas das interrupções referidas são inevitáveis, mesmo com o sistema, mas quando estas ocorrem, ele calcula o déficit resultante e seguidamente realiza uma compensação gradual na nutrição para que o plano seja atingido até perto de 90%. Conclui-se então que estas características evidenciam uma potencial capacidade em melhorar os protocolos de nutrição que não são realizados corretamente. Em segundo lugar, foi descoberta uma redução de cerca de 3 dias em média no tempo de permanência nos cuidados intensivos e no tempo de ventilação, no grupo em utilização da sonda Smart+, em comparação com o controle, o que está associado a uma diminuição da quantidade de eventos associados ao ventilador. Isto porque a versão atual da plataforma inclui então o balão anti-refluxo, que reduziu o risco de aspiração, libertou a pressão gástrica e controla a evacuação do conteúdo. De ter atenção que o refluxo pode causar microaspiração do conteúdo gástrico e este pode aumentar o risco de aspiração em larga escala e o tempo de ventilação. Assim, o uso de uma plataforma controlada diminuiu a duração e a severidade dos episódios de refluxo, podendo também reduzir o perigo da aspiração e assim o tempo de permanência e de ventilação. Então, o estudo apresentado tem ainda algumas limitações, como o facto de ser single center, ou seja, isto implica a necessidade dos resultados serem confirmados em maior escala e com uma maior diversidade populacional, com objetivos nutricionais diferentes. Em segundo lugar, o facto dos dispositivos usados para determinar o gasto de energia serem diferentes entre os dois grupos e não ter sido feita uma comparação correta. Isto provocou uma diferença no objetivo definido para cada grupo, sendo que o grupo de estudo para este foi definido um valor mais baixo, o que pode explicar alguns resultados. Estes diferentes objetivos podem então induzir uma subalimentação no grupo e explicar a melhoria nos restantes outcomes. Mais ainda, o dispositivo Smart+, foi utilizado para medir o volume de dióxido de carbono apenas, tendo em conta que muitos estudos mostraram que o gasto de energia derivado apenas deste volume eram menos concordantes do que os derivados do cálculo do volume de oxigênio e dióxido de carbono. Esta discordância pode então levar a uma determinação errada do alvo a atingir, cuja consequência nesse estudo poderia ser uma diferença grande entre a energia administrada nos dois grupos. Portanto, a prescrição da nutrição entérica foi feita de forma semelhante nos dois grupos, através de uma percentagem do cálculo da energia despendida. Portanto, a percentagem recebida por cada grupo foi, nos primeiros 4 dias, no grupo de controle, 40%, 58%, 57% e 62%, e no grupo de estudo, também nos primeiros 4 dias, 29%, 62%, 65% e 64%.
Na norma geral dos cuidados, a prescrição de energia baseia-se em equações preditivas e não no gasto energético. No entanto, estudos demonstraram as vantagens de medir este gasto e, a partir deste valor, realizar o plano. Portanto, está determinada uma melhoria da sobrevivência associada a uma ingestão calórica entre 70% a 100% do gasto energético. Tendo também em conta que a sobrealimentação pode ser fatal. Agora, para fazer assim um apanhado do mais importante, portanto, a nutrição entérica guiada pela máquina tem então a capacidade de fornecer nutrição com um desvio médio de 10,5% do objetivo diário, em comparação com o desvio de 34,3% verificado na utilização dos protocolos padrão, reduzindo ainda o tempo de ventilação e de permanência dos pacientes em internamento. Em segundo, o sistema Smart+, tem potencial de melhorar os resultados da unidade de cuidados intensivos, reduzindo a utilização de recursos nos doentes que necessitam de ventilação e alimentação entérica. Portanto, em suma, a utilização de um sistema de gestão de nutrição entérica foi associada a uma elevada eficiência na alimentação, uma baixa taxa de sub- ou sobrealimentação, quando comparado com a utilização dos protocolos padrão. E, por último, não se registaram fatores de preocupação no que concerne à segurança do sistema. Obrigada.